Então, bom dia. Hoje eu estou aqui na função de mestre de cerimônia, cinegrafista e etc. Então, gostaria de, por gentileza, chamar à mesa o Wesley Conte, nosso anfitrião do dia aqui, para abrir os trabalhos. Pode ser? Bom dia a todos, a todas. Eu sou Wesley Conde, promotor de Justiça, promotor de Direitos Humanos, e inicialmente gostaria de agradecer a presença de vocês, a grande maioria aqui é constituída por pessoas que a gente tem uma história de caminhada juntas, coletivas, e para mim é extremamente gratificante olhar para trás e ver o que nós fizemos, né? Foi exatamente o Fórum Diálogos e poder, na reunião de hoje, celebrar esses 10 anos, apontando as nossas conquistas e, sobretudo, os desafios que estão colocados para os próximos anos ao Fórum Diálogos, né? No momento da sua constituição, vivíamos na sociedade brasileira, e particularmente em Pernambuco, um grau de intolerância aos cultos de matriz africana, afro-brasileira, bastante intenso. Isso foi, por assim dizer, a raiz, né, que deu lugar à instauração do fórum, de um procedimento instaurado na promotoria, do diálogo que foi estabelecido com as diversas lideranças religiosas. O que eu sempre falo, o fórum surge, pelo menos naquele momento, de um fracasso institucional, ou seja, da impossibilidade do Ministério Público responsabilizar os intolerantes, porque nunca se colocavam nesse lugar da intolerância, e depois de 2, 3 tentativas, eu pensei numa outra lógica de mobilização, que foi exatamente evidenciar os tolerantes e as tolerantes. Daí, abrimos o diálogo ao longo do processo e incorporando as sugestões que vieram, foi dando forma ao que se constitui o próprio fórum, que, do meu ponto de vista, também, com o passar do tempo, tem que se plasmar e tem que se ajustar aos novos desafios. Então, se há 10 anos atrás vivíamos aquele contexto, hoje, e notadamente o processo eleitoral recente, evidenciou imensamente como a sociedade brasileira, como o debate supostamente religioso foi trazido, né, às discussões, o que, para mim, e aqui falo na condição de, por um lado, integrante de uma instituição cuja tarefa é a defesa do regime democrático, e também como integrante do Fórum Diálogos, como militante do Fórum Diálogos, apresenta-se, nesse momento, um desafio imenso. Acho que temos que restabelecer essa convivência democrática, a liberdade religiosa, o respeito à liberdade religiosa, dizer um não alto e em bom som ao fundamentalismo religioso, ao projeto que se tenta político, né, com incidência em uma série de políticas públicas, ou desenhar políticas públicas a partir de um determinado recorte religioso, o que, como disse, aponta para esse desafio que está posto para o fórum, de talvez repensar até, em alguma medida, as suas práticas, a expressão de cada qual, da sua religiosidade, da sua fé, da sua tradição religiosa, a partir da realidade
presente. Eu, com todo o respeito que deva ser dado a essa diferença, que é isso que nos constitui, temos que, pelo menos essa é a minha crença, num Deus ou numa divindade que se preocupa com o concreto, com o real, com o que é vivido pelo seu povo. Portanto, eu acho que esse é o maior desafio. Queria, portanto, agradecer a presença de todos, todas, dar as boas-vindas, pedir permissão para fazer uma breve leitura de uma mensagem que o senhor Procurador-Geral, empossado ontem, Marcos Carvalho, endereça aqui aos integrantes do Fórum. Ele diz, aspas, prezados, prezadas, é muito importante reconhecer e legitimar o trabalho do Fórum Diálogos, notadamente para nós do Ministério Público, na quadra da história que atravessamos. O crescimento da intolerância religiosa e do ódio relacionado à origem, com dados concretos sobre a multiplicação de células neonazistas e racismo, o emprego de violência real no Brasil, exige de nós a reflexão sobre como o Estado deve planejar suas ações e reagir. Não basta ao Ministério Público o conhecimento do ordenamento jurídico. A compreensão do fenômeno e a elaboração das estratégias para o enfrentamento adequado às violações aos direitos humanos somente é possível a partir da escuta atenta. O diálogo é, portanto, uma ferramenta qualificada e fundamental para a interseção da atuação dos promotores e procuradores de justiça e a sociedade civil. Apesar de pouco tempo de gestão e de inúmeros compromissos assumidos anteriormente e que me impediram de participar do evento, quero, neste momento, para além de parabenizar a todos e a todas que contribuíram com a criação e solidificação do Fórum, aqui ele faz uma referência a mim, em especial ao colega promotor Wesley Conde, externar o compromisso institucional do Ministério Público de Pernambuco com a manutenção e apoio ao diálogo com uma prioridade. E subscreve Marcos Carvalho, Procurador-Geral de Justiça. Para mim, também, como integrante do MP, ter de logo, né, o pronto apoio do seu Procurador-Geral às ações do Fórum é muito importante. Queria aproveitar, já que eu estou aqui com a monopólio da palavra, agradecer também a Escola Superior do Ministério Público, né, pela estrutura que nos ofereceu, né, para esse momento de celebração, assim como ao cerimonial do Ministério Público, pelo coffee break, aqueles e aquelas que ainda não puderam usufruir, está servido, fiquem à vontade. E, no mais, agradecer a Sandro e a todos e a todas, né, pela organização dessa, que eu diria, de uma festa, apesar de todas as dificuldades que a gente tem, eu acho que a gente tem que olhar com esse olhar celebrativo, com esse olhar de fé, com esse olhar de esperança. Muito obrigado. Eu gostaria agora de chamar à mesa mais 3 pessoas aqui, e gostaria de convidar, primeiramente, Vera Baroni, representante do Candomblé, a William Conceição da Silva, e Emília Navani, da comunidade Fé Bahá'í. Eu de câmara estou do monte religioso. Vera, a palavra está com você. Bom dia.
a todas as pessoas aqui presentes. Quero, inicialmente, reverenciar a minha ancestralidade, que me permitiu estar aqui e usar o poder da fala. Quero saudar a todo o sagrado universal e dizer o quanto eu estou feliz de poder estar aqui. Eu me sinto integrante desse fórum, mesmo se com a presença bastante precária. Me sinto integrante em razão de, desde o primeiro momento, estar participando. E me lembro, Esther falando, eu me lembro, Esther, aquela reunião em que você convocou representantes dos diversos sagrados aqui do estado e da cidade, e eu quero lhe dizer o constrangimento que eu tive naquele momento onde você nos perguntava: você conhece? Você conhece o sagrado dele? Conhece os fundamentos? O que você conhece? E o constrangimento é que ninguém conhecia nada de ninguém. Então, isso mostra a importância, né, da iniciativa do Ministério Público, e nós que integramos, né, o Candomblé de Pernambuco. Eu sou de uma tradição, que é a tradição Nagô, né, e também sei que todos sabem aqui que temos diversas tradições, somos iguais, mas temos diferença. E, para mim, a diversidade é algo maravilhoso trazido pelos povos negros para as Américas, encontrando respaldo junto aos povos indígenas originários, porque essa é a marca de um e de outro povo, que é a diversidade. Mas, infelizmente, no nosso país, a diversidade é tratada como desigualdade. Então, esse fórum ele tem esse papel, né, de nos colocar lado a lado, né, um ao lado do outro, uma ao lado da outra, e com respeito, né, conhecer, essa é um verbo importantíssimo, né? Conhecer como o outro manifesta a sua espiritualidade e respeitar. Então, esse desafio que nos é colocado aqui dentro do fórum, ele tem também a responsabilidade de sair das quatro paredes e fazer com que a sociedade reflita, a sociedade pense. Porque, talvez como eu, todos nós aqui ficamos espantados com o que vem acontecendo em nosso país nesses últimos anos, e mais espantado ainda, quando a gente vê um momento tão importante, que foi o momento das eleições, a sociedade brasileira se rachar ao meio. Onde estavam não só os intolerantes, mas os racistas, os fascistas, onde eles estavam na sociedade que nós, não eu pelo menos, né, não, eu sabia, porque eu sou uma das pessoas que tenho vivenciado o racismo em minha vida desde pequena, mas eu realmente me surpreendi com tudo o que aconteceu e que está acontecendo ainda hoje. Eu, antes de sair de casa, ouvindo o noticiário, ouvi que em Minas Gerais uma escola foi
foi pichada, né, com a cruz suástica. Ninguém sabe quem foi, e essa coisa está se tornando muito presente no nosso país. Então, eu saúdo a todos nós que, durante esses últimos 10 anos, a gente continua perseguir, né, esse entendimento de que o diálogo e o respeito são as únicas possibilidades que temos para que a justiça seja feita no cotidiano de todas as pessoas desse país, porque só teremos paz se tivermos justiça antes de tudo. É isso. Então, estou feliz que os orixás, especialmente minha mãe Oiá, hoje é quinta-feira, é um dia que na nossa nação, na nossa tradição, nós cultuamos a orixá Oiá, ou Yansan, é uma mulher guerreira, aquela dona do vento, do fogo, do movimento, que ela possa nos movimentar, nos mobilizar, para que isso que nós acreditamos, da importância do diálogo, para que possa se expandir em toda a sociedade recifense, pernambucana e brasileira. É isso. Um lindo dia. Ouvindo bem, né? Primeiro dizer da alegria de reencontrar algumas pessoas e conhecer outras, e dizer da satisfação que é estar aqui para celebrar 10 anos de uma caminhada que certamente terá continuidade e que marca, sem dúvida alguma, nossas vidas, que temos participado do fórum, e também de outras pessoas que têm não apenas ouvido falar, mas têm visto o testemunho que cada qual de nós tem dado, e que, sem dúvida, essa caminhada precisa ser afirmada a partir do diálogo, do respeito. E eu acrescento, porque também é decorrência disso, a amorosidade. Hoje, estamos encerrando o mês de novembro. Como mulher negra, de pele clara, como mulher ativista da pauta antirracista, eu preciso nos lembrar que nós estamos vivendo o período dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. E a religião, historicamente, eu estou falando no singular para representar as muitas tradições, mas como sou cristã, eu preciso acentuar e enegrecer ainda mais que as tradições cristãs têm uma responsabilidade muito grande também sobre isso. A marca da violência contra as mulheres é decorrente, é consequência de como as tradições religiosas, em particular, através de suas convenções, apropriaram-se indevidamente dos corpos femininos. Então, fazer parte de um fórum que, ao celebrar as diversidades religiosas, ao mesmo tempo celebra a humanidade que nos é comum em nossas diversidades, é celebrar também as diversidades que nos constituem enquanto sociedade diversa. Quando eu estava caminhando para cá, eu retomei e vi que algumas pessoas estão vestidas com esse símbolo lindo que constitui o fórum. E fomos provocadas, algumas pessoas aqui mas no secreto, a escutar o desabafo e o pedido também de Emília, dizendo que sentia falta de uma música. Emília, eu me lembrei de pronto, porque estamos em Pernambuco, e é sempre bom celebrar, Lia de Itamaracá. E eu quero ousar fazer parte agora da minha fala também, uma canção que nos diz que essa ciranda, embora sejamos poucas pessoas aqui, não é minha só, é de todas nós, é de todos nós, é de todos nós. Então, eu vou aqui um pouquinho propor que a gente encerre a minha fala cantando essa canção, só esse trecho, para afirmar essa ciranda, que é representada por essa logo do fórum, que quer ser cada vez mais diversa. Somos muito mais tradições religiosas aqui em Pernambuco. E queremos ampliar essa ciranda. Quero acrescentar ainda, dentro dessa linha do que eu estou falando, eu creio piamente que a fé é política. Eu sou herdeira da teologia da libertação. Eu
tenho 51 anos, sou teóloga feminista, antirracista, por óbvio, não tem outra alternativa, inclusive. E da teologia da libertação, eu fui aprendendo isto. Antes se fazia sempre o diálogo entre fé e política, e cada vez mais eu substituí esse conectivo pelo verbo, porque cada vez mais se evidencia na realidade nossa no Brasil que, de fato, a fé é política. Agora, que política queremos viver? E eu entendo que este lugar, esta ambiência que temos construído ao longo dos 10 anos do Fórum, é uma oportunidade pedagógica para nós mesmas, que fazemos parte do Fórum, mas para as pessoas que nos olham de fora, uma oportunidade pedagógica de valorização, de respeito dessas diversidades que constituem a sociedade, incluindo as pessoas não religiosas, inclusive porque cada vez mais cresce o número de pessoas sem religião. Também quero acrescentar quão fundamental é que nós afirmemos a laicidade do Estado e, como consequência, digamos não ao racismo religioso, porque o que tem sido recorrente chamado de intolerância é racismo, e é racismo religioso. É preciso que celebremos essas diversidades e que valorizemos, como bem disse, que me antecedeu na fala, querida Yavera, quão importante é que nós recuperemos a sabedoria ancestral que algumas pessoas foram deixando para trás, na perspectiva de Sankofa, recuperar o que deixamos para trás. Recuperar só é possível em diálogo com as pessoas que mantêm viva essa tradição. E o diálogo, em especial, com as tradições de matriz africana, as afro-brasileiras e afro-indígenas, é fundamental para que nós possamos fortalecer a luta, a pauta antirracista. Eu entendo que o Fórum é este lugar que afirma algo que, ultimamente, sobretudo por me dizer seguidora de Jesus Cristo, e, portanto, aprendente de Jesus Cristo, a prática da amorosidade é a alternativa que eu percebo, a única alternativa de transformação dessa realidade de violência que nós, infelizmente, assistimos a olhos nus no cotidiano. E aí, recentemente, a convite de um irmão que eu conheci no Fórum, que está, inclusive, como mestre de cerimônia, que é o nosso amado Sandro, seu Sandro, fui provocada a compor com ele uma comunidade que estamos fortalecendo nos últimos tempos, que é a comunidade Rio Zen Brasil, uma comunidade de afetos, de compaixões, de estudos e de espiritualidades, no plural, engajadas, na perspectiva de valorizar a identidade de fé de cada qual, promover as trocas e, por decorrência, o crescimento. Porque no frigir dos atritos todos que nós temos no cotidiano, é importante que nós reconheçamos que somos todas nós, cada qual de nós e todas nós, pessoas que somos seres espirituais vivendo experiências encarnadas. E que essa experiência encarnada seja uma oportunidade de evolução, para que nossa passagem, enquanto aqui estamos, né, nessa nossa passagem, possamos promover a amorosidade. E em memória de alguém que há pouco tempo se tornou ancestral, fez a sua Páscoa, Bell Hooks, que é uma ancestral ativista que foi, enquanto encarnada, negra, ela que conseguiu, a partir do diálogo cristão e metodista, ou melhor, cristão e budista, sintetizar bem os aprendizados de amorosidade das duas tradições. Eu vou parafraseá-la dizendo: amar em tempos de ódio é um ato revolucionário. A prática do amor é o antídoto mais poderoso contra as políticas de dominação. Ela nos convida, a partir da sua sabedoria que ecoa em nós que permanecemos falando, a que nós escolhamos amar. Tenho buscado fazer isso, e só é possível fazer isso se eu vivo comunitariamente, se eu celebro com pessoas, se eu estou em fraternidade e sororidade com outras pessoas. Então, gratidão imensa pela oportunidade de aqui dizer que fazer parte do Fórum é fortalecer essa fé, que eu já cheguei com ela, mas também abrir essa fé para outros aprendizados e me tornar uma pessoa melhor, porque, afinal de contas, é o que mais vale a pena nessa experiência de caminhada coletiva. Vamos cantar?
Esta ciranda não é minha só, ela é de todas nós, ela é de todos nós. A melodia, quem diz, é a primeira voz, é a primeira voz. De novo? Esta ciranda não é minha só, ela é de todas nós, ela é de todos nós. A melodia principal que diz, é a primeira voz, é a primeira voz. Que essa ciranda se amplie, que nós possamos ocupar daqui a um ano mais lugares, se for aqui este espaço. O irmão Wesley, que nos provocou a tudo isso que temos vivido ao longo dos 10 anos, e que nós possamos engajar mais pessoas para isso que nós acreditamos, individual e coletivamente, que vale a pena. Parabéns a cada qual pessoa que faz parte do fórum e gratidão por me acolherem também aqui. Amém? Amém, mãe. Por favor, Emília. Posso explicar isso? Pode sim, né? Alô? Acho que é isso aí. Tenta agora. Alô, alô? Alô? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês para celebrar esses 10 anos do Fórum Diálogos. Queria agradecer ao nosso promotor, Mestre Conta, por ter tido essa iluminação de criar esse grupo, para que a gente ganhasse tantos amigos, né, para trabalhar juntos durante esses 10 anos. Obrigada, Wesley. Eu queria lembrar, já que nossa querida Lilian falou da gente lembrar a ancestralidade, tanto a Vera Baroni como a Lilian falaram, eu acho que é importante lembrar de Frei Tito. Foi tão, assim, desde o início, o Frei Tito esteve com a gente, e eu tenho uma lembrança muito amorosa, calorosa, né, durante todos os anos. Então, eu sei que ele está aqui com a gente também espiritualmente, se Deus quiser, nos iluminando. E eu fico acanhada de falar o nome de todos os nossos amigos do fórum, mas alguns deles eu não posso deixar de mencionar, né? Os nossos queridos amigos, Frei Faustino, Padre Fábio, Flori, Nossa Senhora, essa caminhada não conseguiria chegar até aqui sem esses amigos, e todos aqueles que estão presentes aqui, não é? Gil Braz, que tem sido sempre a força da razão, né, da ciência, né, e sempre nos trazia essas perspectivas das várias revelações e religiões. Obrigada, Gil Braz, querido. Eu acho que você trouxe a força da universidade, trazendo os jovens para dentro do fórum, né, através dos alunos de mestrado, que faziam curso e vinham apoiar as ações do fórum. Então, essa fortaleza, né, não posso deixar de falar. Queria agradecer a Cíntia, Gustavo, que apesar de dizer que não tem religião, como o Wesley, são pedras fundamentais do fórum, né? Então, fossem vocês também. E queria lembrar a nossa querida Ida, da Fé Judaica, que eu acho que é um exemplo de justiça social, assim, as qualidades de Ida, de justiça social, e nosso amigo Eduardo, apesar de não vir, mas ele tem esse carinho pelo fórum, e tem sempre, né, da fé islâmica, então eu queria só mencionar esses poucos, e sei que esqueci um bocado aí no meio, mas não podia deixar. Sandra, obrigada por tudo também, viu? Desculpa aí falar todos os nomes, mas eu acho que essa foi a grande riqueza do fórum, a gente ter um laboratório para botar em prática o que a gente aprendia nas nossas igrejas, comunidades, né, ou na ciência, porque a gente tinha que colocar ombro a ombro, em apoio mútuo, para resolver os problemas da sociedade. E, às vezes, era uma coisa boba, como Vera disse, no primeiro encontro a gente não se conhecia. A gente disse, o Wesley disse, então toda reunião, todo mês, a gente vai conhecer um ao outro. Aí a gente foi, eu me lembro que a gente foi para o terreno de Mãe Elza, e esse amor pela natureza, pela ancestralidade, né? Até hoje tem um impacto muito grande em mim, quando eu lembro como eles educam as crianças desde criança, né? E ter esse amor e respeito pelos ancestrais, pela natureza, é uma coisa que todos nós devemos aprender. Estamos, às vezes, desconectados com essa natureza, né, que todos nós deveríamos estar conectados. Então, eu tive a oportunidade de conhecer várias religiões dessa forma, e depois eu disse, não, a gente tem que levar esse conhecimento para a sociedade, vamos fazer um livro.
E aí, lembro muito bem, todo mundo ajudou, Frei Faustino, no fim, aquele design lá do livro, e foi o presente do Fórum para a sociedade. E desde então, a gente fez várias ações, né, por exemplo, o ensino religioso nas escolas, a oportunidade das crianças conhecerem a história das religiões, como elas foram importantes para influenciar as artes, a arquitetura em cada período da história da humanidade. As ciências eram inspiradas por ela. A gente não pode esquecer a história, né, dessas revelações e da importância delas. A gente sabe que a ciência e a tecnologia são muito importantes e a gente não pode ir contra ela. Eu acho que é um dos princípios da fé Bahá'í, a harmonia entre a religião e a ciência. Realmente a gente precisa harmonizar, porque a verdade é a única. Todas elas vão ajudar a gente a chegar, mas a gente é um ser espiritual também. Então, a gente tem um aspecto intelectual e um aspecto espiritual que precisa também de educação, precisa de elementos que possam ajudar a gente a chegar ao ápice das nossas potencialidades. Então, eu queria só trazer, eu trouxe um texto da comunidade Bahá'í que foi publicado esse ano, que fala sobre os Bahá'ís, inclusive eu vou deixar de presente para o nosso querido Gil Braz deixar na biblioteca da Universidade Católica, para que todos os alunos que queiram saber um pouco mais sobre a fé Bahá'í possam conhecer. Mas eu achei essas 2 páginas que eu vou ler para vocês, de uma atualidade importante, e eu acho que representa o espírito do fórum, de realmente reconhecer a unidade da raça humana. Isso é um dos princípios fundamentais da fé Bahá'í. E eu acho que a gente leva esse nome muito leve, né? E eu acho que a gente tem que elevar ao grau de nobreza que Deus deu ao ser humano. Então, não é só dizer que nós somos todos iguais, mas é reconhecer a nobreza de cada ser humano, independente da raça, da nacionalidade, da cor, da religião. Mas nós todos somos nobres. E essa nobreza, essa dignidade do ser humano, a gente tem que estar o tempo todo salvaguardando. Acho que um governo justo, um povo, uma sociedade que realmente quer o seu progresso, tem que reconhecer essa nobreza de todos os seres humanos. Então, a ação de Wesley esse ano eu achei muito linda, porque ela leva dignidade a 2 milhões de pessoas no estado que estão em situação de insegurança alimentar. Achei lindíssimo, Wesley. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem que estar sempre com os olhos abertos à necessidade da época que a gente está vivendo e sempre ajudando uns aos outros para resolver esses problemas. Eu acho que isso se chama resiliência criativa. Eu aprendi muito isso lendo a história dos Bahá'ís no Irã. Em 79, nós fomos claramente impedidos, os jovens e professores, de irem para as universidades. Eles queriam desecraram cemitérios e tudo mais. Os fundamentalistas, não falo que essa é da revelação de Maomé, mas os fundamentalistas com medo, né, do desenvolvimento dessa comunidade que queria a unidade, né, da comunidade e achava que eles podiam trabalhar para a prosperidade deles. E eles foram criativos e resilientes, criaram uma universidade, estudaram em suas casas, né, e continuaram trabalhando da mesma forma que nós trabalhamos agora. Então, a maior minoria religiosa que sofreu tanta perseguição, que hoje o povo do Irã, eu acho que um governo que faz esse tipo de perseguição contra um grupo minoritário no início, acaba fazendo contra toda a sua população. A gente sente hoje, né, o sofrimento das mulheres, né, que está nas ruas, né, do Irã, lutando pelos seus direitos básicos, nobres, de dignidade. Eu acho que isso está, eu sinto que isso está no mundo todo. Não é só no Brasil que a gente sofre, que está sofrendo. Mas quando eu vejo a guerra na Ucrânia, o sofrimento dos Bahá'ís do Irã, de toda a população do Irã, em todo o mundo, né? E aí eu quero só trazer essa visão do Bahá'u'lláh, de que esse é um processo de crescimento de uma humanidade que estava em uma idade de infância, que está passando pela turbulência da adolescência para chegar à sua maturidade. Então, essa visão de Bahá'u'lláh, de que nós somos nobres com a natureza e que vamos, de qualquer forma, chegar à paz e justiça mundial, né, está nos nossos corações. E isso acho que leva a gente a ter essa resiliência criativa, ver o que eu posso fazer, né, individualmente, em grupo, como instituição, para resolver esses problemas, ser protagonistas dessa transformação social que a gente tanto deseja e luta como grupo. Então, eu sinto hoje que tenho irmãos e irmãs em todas essas religiões e aqui estão aqui representados, e queria ler esse texto, se me permitem, né, e compartilhar com vocês a visão de Bahá'u'lláh para a humanidade. Ao longo dos milênios, houve períodos de aceleração súbita no progresso, geralmente gradual, da civilização.
Tempos de crescimento explosivo, caracterizados por uma intensa mudança cultural, social e tecnológica. Desde os primórdios da história registrada até os séculos mais recentes, o surgimento das grandes religiões mundiais tem provocado saltos no progresso humano. Essas efusões de criatividade resultaram em algumas das mais impressionantes e duradouras realizações da humanidade nas artes, na arquitetura, na governança, nas leis, na literatura e na ciência. Os membros da Fé Bahá'í, representando praticamente todos os países e territórios do planeta, entendem que a humanidade justamente se encontra às portas de uma mudança social desta envergadura, uma mudança de alcance global. O próximo e necessário estágio no processo contínuo de evolução humana é a unificação de todas as nações e povos em uma civilização global, pacífica e justa, na qual todos são acolhidos e honrados, beneficiando-se da singularidade e da singular herança cultural e religiosa que cada um traz para o todo. A humanidade atravessou os estágios da infância e da minoridade, e agora se encontra no limiar de sua maturidade coletiva. O conflito, a turbulência e a confusão que experimentamos atualmente são característicos de um período de transição que pode ser comparado à adolescência. Atitudes e hábitos de pensar antigos e ultrapassados estão sendo descartados, e novos padrões de pensamento e ação estão gradualmente criando raízes. Bahá'u'lláh, fundador da Fé Bahá'í, em 1863 asseverou ser sua missão educar a humanidade para esse tão aguardado estágio de civilização global, essa era vindoura. Ele afirmou: não é senão a era da paz e justiça mundiais, predita em escritura sagrada desde tempos remotos. Bahá'u'lláh revelou uma visão espiritual profunda, princípios revolucionários e abordagens práticas para guiar a humanidade através dos perigos da adolescência à maturidade. Centrados no princípio fundamental da unicidade da humanidade, seus ensinamentos nos oferecem novas e esperançosas maneiras de ver nosso lugar e propósito no mundo. A vida e os escritos de Bahá'u'lláh deram origem a uma comunidade Bahá'í mundial empenhada em aprender como colocar em prática seus ensinamentos. Os grandes sistemas de fé no mundo têm inspirado as civilizações ao longo da história. Ao longo dos milhares de anos da infância e adolescência coletivas da humanidade, os sistemas de crença compartilhada, trazidas pelas grandes religiões mundiais, habilitaram os povos a se unir e a criar laços de confiança e cooperação em níveis cada vez mais elevados de organização social, da família à tribo, à cidade-estado e à nação. Conforme a raça humana avança na direção de uma civilização global, esse poder da religião de promover cooperação e impulsionar evolução cultural pode ser compreendido hoje talvez mais do que nunca. Esta é uma visão que é cada vez mais reconhecida e avalizada pelo trabalho de psicólogos evolucionistas e antropólogos culturais. Os ensinamentos dos fundadores das religiões mundiais inspiraram realizações deslumbrantes na literatura, arquitetura, arte e música. Eles fomentaram a promoção da razão, da ciência e da educação. Seus princípios morais foram convertidos em códigos de leis universais, regulando e elevando as relações humanas. Nas escrituras Bahá'ís, esses homens, em tudo inigualáveis, são chamados manifestantes de Deus, e incluem, entre muitos outros, Krishna, Moisés, Zoroastro, Buda, Jesus Cristo, Muhammad, Baba e Bahá'u'lláh. A história provê incontáveis exemplos de como esses personagens despertaram em populações inteiras as capacidades de amar, perdoar, criar, ousar, superar preconceitos, sacrificar-se em favor do bem comum e disciplinar os impulsos dos instintos mais baixos da humanidade.
essas realizações podem ser reconhecidas como a herança espiritual comum a toda a raça humana. Hoje, a humanidade se defronta com os limites de uma ordem social inadequada para enfrentar os desafios imperativos de um mundo que virtualmente se contraiu à dimensão de uma vizinhança. Nesse pequeno planeta, nações soberanas se veem constrangidas entre cooperação e competição. O bem-estar da humanidade e do meio ambiente é quase sempre comprometido por interesses nacionais. Impelidos por ideologias rivais, divididos por vários construtos de nós versus eles, os povos do mundo mergulham em uma crise após a outra, originadas na guerra, no terrorismo, no preconceito, na opressão, na disparidade econômica e na convulsão ambiental, entre outras causas. Bahá'u'lláh, como o mais recente na série de educadores morais, divinamente inspirados, que tem guiado a humanidade de tempos em tempos, proclamou que a humanidade está agora se aproximando do estágio de sua maturidade. Há muito aguardado. Unidade na organização social em nível global. Ele provê uma visão da unicidade da humanidade, um arcabouço moral e ensinamentos que vão fundamentados na harmonia entre ciência e religião, abordam diretamente os problemas atuais. Ele aponta o caminho para o próximo estágio da evolução social humana. Ele oferece aos povos do mundo um relato unificador consistente com nossa compreensão científica da realidade. Ele nos convoca a reconhecermos nossos laços mútuos de humanidade e nos percebermos como membros de uma mesma família, a colocarmos fim ao estranhamento e ao preconceito, e a nos unirmos todos. Agindo assim, todos os povos e cada grupo social podem ser protagonistas e moldar seu próprio futuro. E, ao final, uma civilização global justa e pacífica. Gratidão. Eu vou pedir para a gente seguir para a segunda mesa. Então, gostaria de chamar aqui o Roberto Brainer, né, promotor de justiça, integrante do GT Racismo, do MPPE, para poder abrir essa segunda mesa aqui. E, em seguida, eu convido também... Não, pode vir. Bom dia a todos e todas. Depois de ouvir, né, essas três falas assim, maravilhosas, com energia muito positiva, né, e que, para mim, né, enquanto pessoa, né, já foi um ensinamento muito grande, né, e eu vi as três e vi que tem uma interseção muito grande nessas falas, né? É como... desculpa, o teu nome, eu não sei. Lívia sintetizou falando... Lília falou sintetizando essa questão da ciranda, né? Em três verbos, que conhecer, respeitar e dialogar. E quanto isso é importante para nós, enquanto pessoas e enquanto integrantes de instituição como o Ministério Público, né? Eu estou no GT Racismo há 20 anos, né? O Esther é um dos fundadores aí desse trabalho, né? É um lutador dessa área há um tempão, né? Na promoção dos direitos humanos, e a gente vê o quanto que, apesar da gente ter caminhado muito, né? A necessidade de a gente ter uma visão crítica também desse trabalho, né? Não é só festejar esse trabalho do Ministério Público, do GT Racismo, mas naquele momento que eu estava ouvindo aqui, eu senti a falta da conexão do GT Racismo e da instituição Ministério Público, enquanto planeja suas ações para dar concretude àquilo que a Constituição estabeleceu, né, no trabalho de cada um, de cada uma, membro ou membra da instituição.
Então, a gente vai viver esse momento difícil, que todos aqui compartilham, né, desse momento difícil que nós vamos atravessar, mas também eu acho que é um momento de oportunidade para crescimento e para a gente, de repente, corrigir alguma estratégia equivocada que a gente não percebeu que estava reforçando, né? Eu acho que o GT precisa estar mais, eu digo, mais atento e até conectado a esse fórum. E a gente vai ter, como eu dizia, uma oportunidade grande agora, que é um novo ciclo de planejamento estratégico do Ministério Público. E esse planejamento, muitas vezes, ele se fecha e escuta só os membros da instituição e cada um vai reproduzir, nesse momento, a sua vivência, sem conhecer, a palavra conhecer, sem conhecer, às vezes, a realidade que a gente precisa interferir, né? Então, eu acho que é uma oportunidade interessante. Eu vou fazer questão de levar essa discussão lá para o GT e, evidentemente, se o fórum concordar e quiser, né, trazer o GT para a participação também desse trabalho. Queria parabenizar todas e todas por esse trabalho. Eu realmente fiquei impressionado com a força, né, e a riqueza disso aqui. A gente precisa realmente manter e trazer mais pessoas para esse momento. Obrigado. Gratidão. E eu vou convidar mais 3 pessoas para subirem aqui e não sei se eu posso falar em nome do fórum, mas já considero bem-vindo, viu, para o fórum. Até porque o racismo religioso tá bravo. Então, é mais do que bem-vindo. Então, eu gostaria de chamar aqui o professor Gilbrais Aragão, Unicap, Igreja Católica. Gostaria também de chamar... O momento está representando tudo aqui. Gostaria de chamar também Gustavo Albuquerque, do ensino religioso da Cidade da Paz Universal. E Francisco, eu deixo para chamar na próxima. Então, vamos lá. Começar pelos mais velhos. Não sei se vocês perceberam, mas eu comecei chamando as mulheres e na ordem das mais experientes para as mais novas. Assim. Então, por favor, professor Gilbrais, a palavra é sua. Então, é um prazer rever todo mundo para esse momento celebrativo, onde, apesar de tantas agonias de peste na saúde, vermes na política, né? A gente está sobrevivendo. E se chegamos aos 10 anos é porque isso aqui tem sentido. A gente continua firme assim, nessa egrégora aí de energias e tudo, porque tem nos feito bem, tem nos trazido, se não salvação ainda, mas pelo menos um pouco de saúde, né? Amorosidade, e isso já é um alívio na loucura. Então, falar em doidice, queria dizer assim, nós, no Observatório das Religiões, lá da Unicap, continuamos com disposição para colaborar e somar com o fórum. A gente, no momento, em ciências da religião, esses estudos críticos, né, da religião, tem cursos da licenciatura, da graduação, até especialização, mestrado e doutorado, reconhecido para quem quer se aprofundar.
e depois colaborar, seja na sua igreja, seja no trabalho com as escolas, principalmente, né, na formação de uma geração mais aberta, com aprendizagens críticas assim sobre as espiritualidades humanas. Então, às vezes a gente consegue recrutar alguns adolescentes úteis, né? Tem alguns, Cláudio é o último, desses cursos para poder virem assim, fazer um pouco de estágio, fazer um pouco de serviço voluntário, porque não é toda religião que quer participar desse ecumenismo grande, e às vezes quando quer não tem tantas forças, então a gente precisa assim, desse apoio. Queria louvar essa participação. Depois, acho que esse ano o que de mais efetivo a gente conseguiu fazer pelo fórum e junto com o fórum foi uma série de lives, 4 assim, oportunidades em que a gente juntou as religiões mais próximas para dizerem como enxergam e se comprometem com a casa comum, essa coisa da natureza, do meio ambiente, como é um elemento que deve ser incluído entre e para além das religiões, esse cuidado, esse respeito, né, pela integridade da criação. E agora estamos transcrevendo as falas, que já foram muito assistidas, estão lá no YouTube, para formar um e-book que vai ainda reverberar, né, a palavra de vários de vocês que estão aqui no fórum. As 2 próximas coisas que a gente está assim, pensando, eu estive mês passado lá no Peru, teve a Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, os embaixadores de todos os países das Américas. E um dos temas dessa Assembleia foi a liberdade religiosa. E na porta do centro de convenções, onde estava acontecendo, chegaram, eles disseram que eram 20 mil pessoas, deviam ter umas 3 mil, mas era muita gente. Cada uma trazia um bonequinho de um feto na mão, para dizer que a OEA estava cheia de comunistas e de gente sem fé, e que estavam querendo acabar com a família das Américas, estavam querendo destruir a religião das pessoas, porque a gente está discutindo lá dentro com os embaixadores liberdade religiosa. E eles, como também tem aqui, esses grupos fundamentalistas ali, eles pleiteiam a substituição da laicidade do Estado e a criação de um Estado cristão. Umas coisas assim que a gente pensava que na evolução do espírito humano já tinham sido superadas, que a gente tinha aprendido com as guerras religiosas, né? E agora estava para aperfeiçoar o espírito republicano. Não tem gente querendo voltar a esse estado de coisas. Então, nós continuamos agindo em rede para debater essa temática, e a gente acha que teve uma melhorazinha por aqui, mas não é o caso em todo canto, e a gente tem que somar forças para discutir, né, aprofundar e disseminar essa temática da liberdade religiosa com todas as suas consequências, que às vezes são muito práticas, no respeito à liberdade das mulheres e à liberdade das religiões, entre aspas, minoritárias e tudo mais. Então, estamos preparando algumas iniciativas de comunicação, não só de cursos a respeito. E a outra notícia que eu trago assim como parceria que a gente pode e quer fazer, acho que vocês viram falar que aquilo que há uma década também a gente vem sonhando, no Parque das Religiões em Pernambuco, agora
parece que encontrou um canto. Nós já tínhamos comprado um terreno, mas o acesso era tão difícil. Aí a gente conseguiu que jesuítas e franciscanos se dessem as mãos, e eles estão cedendo um sítio de 3 hectares que tem atrás do convento de São Francisco, lá em Olinda, um lugar bonito, né, ecológico, uma fonte secular, que para de jorrar água ali, e só isso já a água está presente nas várias tradições, como símbolo da vida. Então, a gente vai ter um anfiteatro para a gente fazer assim, apresentações, recitais das várias religiões, mas vão ter uns 7 espaços com temas transversais das religiões. Por exemplo, o que é que as crenças pensam acerca do além, reencarnação, ressurreição, volta para os antepassados, mergulho no nada. Então, tem elementos para as pessoas perceberem que há várias alternativas na maneira de... A primeira sala é a mais interessante. Vão ter assim, objetos digitais, 3 coisas. Uma linha do tempo, para as pessoas perceberem a minha religião começou aqui, se misturou com essa, a minha religião separou-se daquela aqui. Então, você toca ali, aparecem os fundadores das religiões, aparecem os grupos. Então, uma linha do tempo para as pessoas perceberem, tem elementos que às vezes a gente pensa é muito da gente, mas a gente aprendeu com os outros. As nossas devotas católicas que rezam texto, né? Se você for ler na Bíblia, Nossa Senhora nunca rezou o texto, nem Jesus. É quando o cristianismo foi para Bizâncio, Constantinopla, que aprendeu com os hindus. O Hare Krishna tem um rosário ainda maior, ele reza os mantras dele e a gente reza Ave Maria, Ave Maria. Então, as religiões colaboram umas com as outras, procuram fazer sítios que oferecem, devem oferecer para todo mundo. Então, o outro elemento que vai ter na sala é um grande mapa do mundo, onde vão aparecer em cores diferentes as religiões, surgem, crescem, às vezes desaparecem. Teve religião que já desapareceu na história da humanidade. Então, as pessoas perceberem que as espiritualidades são uma tentativa humana, né, de atingir um outro nível de sensibilidade e consciência, e o que um aprende é por causa das outras e é para as outras. Então, a gente devia fazer menos guerra e buscar, né, colaborar nessas aprendizagens. E o terceiro elemento que a gente está sonhando como vai ser, a gente já tem imagem assim, pintada, mas vai ser tridimensional, uma árvore das religiões. São 3 troncos que se entrelaçam e vão chegar a 20.000 igrejas, 20.000 ramos nas pontinhas. Então, causar um impacto assim para as pessoas perceberem que podem saber muito, mas talvez não saibam tudo sobre a religiosidade humana. Então, eu não vou dar spoiler das outras salas, mas eu queria dizer o seguinte: nós vamos fazer um seminário em outubro com estudiosos, mas a gente também quer chamar as pessoas que vivenciam essas religiões para dizerem: olha, a gente está pensando assim as salas, o que vocês acham? O que é que deveria ter a mais? Talvez isso aqui esteja errado. Então, esse ano, 2023, vai ser um ano decisivo para a gente. Já tem toda a parte topográfica desse lugar. Agora, as arquitetas estão fazendo uma proposta de arrumação das salas, mas a gente tem que também dizer o que é que vai colocar como conteúdo, e a gente conta com o fórum para ajudar a formular esse equipamento, que vai terminar tendo um atrativo assim, turístico, não sei o quê, mas que vai ser um equipamento pedagógico. A gente levar ônibus de estudante, quando ele sair daquele espaço, a mente vai estar provocada a olhar um pouco assim, melhor para a beleza dos outros, para a santidade dos outros, e acho que a gente está junto também nessa empreitada. Muito obrigado. Bom dia. Então, eu ocupo várias funções, né? Líder da Dança da Paz Universal, estou aqui representando os professores do ensino
religioso. Também é uma responsabilidade muito grande falar depois do meu orientador. Quero deixar que isso foi uma cocó. Eu queria trazer aqui a importância da gente estar nessa casa e olhar para o ensino religioso. Porque tudo isso aqui é lindo e maravilhoso. Mas se não se transformar num processo de educação de novas pessoas, né, da educação básica das crianças, aí a gente encontra mais do que a gente está vendo mais para frente, só que cada vez pior. Porque nada contra quem tenha seus processos de crença internos e que deva fazer isso dentro da própria casa. Mas o ambiente público, o ambiente comum deve ser laico, a gente deve manter a laicidade. Isso não está sendo mantido. Por isso que a gente está no nível de intolerância que a gente está agora. Então, a gente precisa ver como a gente pode acionar esse novo governo que está iniciando agora, como a gente pode fazer uma pressão contundente para que haja contratação de professores de ensino religioso na rede básica. Porque, pelas minhas contas, pelas minhas notícias, só tem 3 escolas em toda Recife que sejam públicas que deem aula de ensino religioso. Uma delas, na qual eu estagiei, a aula de ensino religioso consistia em colocar todos os alunos na sala, distribuir dicionários, pedir para eles pesquisarem o significado dicionarizado da palavra religião, transcreverem para um papel e entregarem. Fim. Sem reflexão, sem concórdia, sem dança, né? Sem trazer nada de forma comum, de forma de haver comunhão, de haver a diminuição das diferenças. Uma coisa que eu costumo dizer, baseado em tudo que já ouvi, é que a gente não ama aquilo que não conhece e não defende aquilo que não ama. Então, eu falava isso quando eu fazia dança no Jardim Botânico, porque as pessoas passam 40 anos morando em Recife e nunca passaram, só passam na frente do Jardim Botânico, indo para as cidades do interior, mas não tinham entrado. E quando eu fazia as danças lá, as danças da Paz Universal, que eu também sou líder, as pessoas, nossa, o Jardim Botânico é lindo, ele é incrível. Eu digo, sim, é um dos classe A do Brasil. Sério? Sério. E pesquisa de ponta e tudo mais, e as pessoas, assim, abismadas como é que isso está à disposição, e elas passaram a vida inteira na frente e depois eu entro, e não entravam. E aí, quando eu promovo uma atividade de congraçamento e comunhão com a própria natureza, aí eles se deparam com a mata preservada e toda a tecnologia inserida no Jardim Botânico. Isso é só um mero exemplo do quão a gente se depara com as coisas que a gente deveria conhecer mais e melhor, até para se apropriar dentro da própria cidade, e acaba não fazendo por coisas da vida, motivações ou desmotivações particulares de cada pessoa. Mas, olhando para isso, quando a gente trata de ensino religioso na educação básica, a gente precisa lembrar que o outro precisa e deve ser respeitado. Que a gente não se desoriginaliza ou não perde a própria identidade de fé quando a gente honra e reverencia a fé do outro, que é uma das coisas que eu mais faço nas danças da Paz Universal, honrando e reverenciando diversas tradições espirituais diferentes. Não me tomando como parâmetro, mas assim, quando eu acabei levando as danças da Paz Universal para o ensino religioso, eu vi uma possibilidade realmente lúdica e realmente pedagógica de associar história das religiões, porque eu preciso explicar o que é aquela dança, para que ela serve, para além dos passos, e de trazer também um pouquinho de mística, né, de manifestação da fé, porque a gente, quando traz
diversos mantras nas diversas línguas, eu sempre trago a tradução. E aí eu sugiro que eles acreditem no que estão falando. E é quando a dança cozinha. Então, quando a gente tem um processo de aula em que a gente não se depara de forma orgânica com o que está acontecendo do conteúdo, é só intelectual. Então, assim, não é ruim, mas tem como ser mais. Tem como a gente trazer processos para as nossas crianças que sejam não apenas mente cognitivos, mas mais participativos, mais lúdicos, mais dentro do universo da criança, que é o dançar em roda, o cantar. E quando vê, a gente está experienciando o sagrado de outra tradição espiritual, e de outra, e de outra, e de outra, e percebendo que, no final das contas, os nomes são muitos, mas Deus é um só. Então, eu reitero a necessidade da gente pressionar esse novo governo para ver, não só esse novo governo, como que já está em termos de prefeitura, para a gente ter a contratação de professores do ensino religioso, sim, porque é uma coisa que faz a diferença de forma cívica, de forma não apenas religiosa, mas na construção de novos cidadãos para uma sociedade que a gente quer ver no mundo, que não é a que está acontecendo agora. Quer dizer, uma parte da sociedade que a gente está vendo que está, enfim, indo para um caminho que não é da concórdia, que não é do diálogo, que não é do respeito. Então, para a gente construir uma nova sociedade, precisa utilizar dos meios públicos e das instituições que a gente consegue para pressionar para que isso aconteça. E a gente consiga. Porque um professor só, ele dá conta de 20 novas pessoas, 30 novas pessoas que estão sendo formadas ali. Então, acaba sendo muita gente, e aquilo dali reverbera na família, reverbera na comunidade, e, bom, são plumas ao vento, que não tem volta. Então, é isso. Obrigado. Então, eu vou pedir agora para a gente fazer a terceira e última mesa com a dona Cíntia Farias e doutor Francisco Neto. Cíntia Farias pela... Estou falando... a voz do além ali, na câmera. Então, chamando Cíntia Farias para o ensino religioso e Francisco Neto pelo candomblé de Angola, do terreiro da Gomeia, Rio de Janeiro. Começando com as mulheres sempre. Nossa, responsabilidade. Responsabilidade. Então, eu sou Cíntia, eu sou do Fórum e também sou estudante de Ciências das Religiões. E, assim, eu vi Emília falando, Cíntia, Gustavo e Wesley não tem religião. Então, eu costumo dizer que eu tenho um pouco de cada. Eu sou apaixonada por todas as religiões e carrego comigo um pouco de cada religião em mim. Nem sempre foi assim. Eu venho de uma família que tem o preconceito racial e o preconceito religioso muito entranhado. E também isso faz parte da minha rotina. Sabe, a minha mãe é evangélica, conservadora e tradicional, e eu carrego isso dentro da meu próprio núcleo familiar. E sempre fui criada achando que seria impossível acontecer o que acontece aqui. Essa roda de diversidade, essa roda de diálogos. Minha infância, comecei a minha vida no candomblé, minha mãe era candomblessista e depois foi ser evangélica da Assembleia de Deus e de uma mudança para outra deu esse preconceito junto. Eu cresci entendendo que não seria possível conversar com diferente, conversar com pessoas que têm uma visão de mundo diferente da minha. E foi aí que o fórum entrou. Comecei meio tímida, tipo assim, o que é que está acontecendo aqui? Como é que se dá isso aqui? Como é que pode um evangélico conversar com um candomblessista? E assim, acolher, e respeitar, e amar.
E eu comecei a ver que talvez a minha instrução religiosa não fizesse tanto sentido. Dessa de igreja que quer atingir uma meta através da convenção do outro. Eu me abri para isso aqui. Ainda esse mês eu estava respondendo um fórum do curso da graduação e a pergunta era o seguinte: seria possível as religiões se conversarem, buscarem uma cultura de paz? E o aluno respondeu que não. Eu fiquei, poxa, eu tinha essa impressão na minha vida. Então, o exemplo de estar aqui, o exemplo de estar em roda, o exemplo de ter pessoas diferentes, mas com a mesma finalidade, com a mesma intenção, que é a paz, o respeito, a harmonia, um mundo melhor, me fez entender que não era impossível. Não é uma proposta para algo muito longe, é para hoje. Porque a religião em si, a espiritualidade em si, requer isso aqui, não palavras. Eu posso falar hoje aqui e amanhã, ninguém nem lembrar o que eu falei. Mas é o exemplo de estarmos aqui, no Ministério Público, de uma intenção de paz, como esta, e se incomodou por tanta violência, com tanto preconceito religioso, preconceito racial. E começou e deu esse pontapé. E há 10 anos estamos aqui. É isso que eu queria e quero mostrar para minhas filhas. Elas não querem ter netos, não querem me dar netos, mas quem sabe futuramente para meus netos, mostrar para minha vizinha, mostrar para o pessoal da minha comunidade, que de vez em quando eu dou um pulinho lá, porque eu sou aquela ovelha negra da igreja, e mostrar que é possível isso aqui. Porque um ou outro me olha torto. Vez por outra, eu bloqueio minha mãe para não comentar muita coisa no Facebook. Quando ela diz assim, comenta na minha foto: você está andando com gente, você vai para o inferno, que você está andando com demônio, e eu vou lá, mãe, eu vou lhe bloquear. Porque a senhora vai receber um processo. E eu posso ter que bloquear essas pessoas que pensam diferente de mim, quando começam a me atingir, assim, achar que não é possível isso aqui. E com o meu exemplo, com a minha foto, com todo mundo junto, mostrar que isso é possível. Que essa mensagem seja repassada, que ganhe novos ares, que atinjam novas pessoas, nossas classes sociais, novos grupos religiosos. Vivemos tempos muito difíceis, tempo de ódio, tempo de todas as pessoas que é diferente de mim, todas as pessoas que não pensam igual a mim, precisam ser mortas, literalmente mortas. E é com esse exemplo aqui que temos aquela fagulha de esperança. Talvez aquela centelha de Deus que há em cada um de nós, que há em cada um das religiões, independente do Deus aqui que é cultuado, a que nome leva esse Deus. Talvez a centelha de Deus esteja ganhando força, ganhando brilho aqui. Então, eu queria terminar minha fala com isso. É possível, sim, o diálogo. Gostaria agora de passar. Já está muito aqui. Gostaria de dizer mais uma vez que, como cinegrafista, eu sou um ótimo religioso. Francisco Neto, por gentileza. Eu acho que tá ligado. Bem, bom dia a todos os presentes e a todas as presentes aqui. Sou Francisco Neto, conhecido no candomblé de Angola como Francisco Tabalacimbi, é a digina que nós ganhamos quando nós renascemos, né, para o divino. Sou especialista em psicologia positiva, tenho uma especialização também na área de governança e agradeço por compor, né, hoje
o Fórum Diálogos. Eu acho que eu sou o mais novo componente, né, do Fórum Diálogos. Eu creio que entrei em 2017, deve ter sido isso. E uma surpresa grande, porque conhecer um fórum como esse, né, uma pessoa de candomblé, de matriz africana, que é uma religião que é a religião que é mais perseguida dentro do Brasil. Eu sei que nós temos várias outras que também são perseguidas, a Fé Bahá'í, a própria religião cristã evangélica, os católicos, mas a nossa é a mais perseguida. Então, a gente às vezes perde a esperança, né, de que se tenha pessoas que lutem para que isso acabe. E há tempos atrás eu ficava me perguntando, até quando? Né? Será que não vai se ter um grupo, alguém que apareça e reaja? Né? E foi quando eu entrei na Caminhada dos Terreiros de Pernambuco, lá em 2015, eu comecei a ouvir falar no Fórum Diálogos de Pernambuco. E através de Manelza, de Iemanjá, e fui convidado a participar de uma das reuniões do Fórum Diálogos, e quando eu descobri que, graças ao Sagrado, a Zambi, a gente teve aí um idealizador deste fórum. Agradecer ao Wesley e ao Ministério Público por ter criado este fórum, que vem aí agora, né, 10 anos, fazendo 10 anos, bons trabalhos, excelentes trabalhos nós estamos fazendo, lógico que bem antes de mim, e que é importante que a sociedade tenha um conhecimento desse fórum. Através deste fórum foi criado também, né, o Fórum de Diálogos lá da Paraíba. Nós servimos de exemplo, já estamos servindo de exemplo para outros estados. Estava conversando um dia desses com o deputado Átila Nunes, no Rio de Janeiro, né, e lá não tem. E há um diálogo para que se crie um fórum lá no Rio de Janeiro, porque a perseguição religiosa lá é grande, assim como aqui em Pernambuco. O preconceito é muito grande. Então, eu sempre bato na tecla de que o Fórum Diálogos é peça fundamental para que a sociedade possa ter um esclarecimento em relação à questão da diversidade religiosa. Sociedade pernambucana, os políticos, a gente tem aí uma vertente política que, como alguém falou aqui, quer dominar a sociedade, quer impor, né, uma sociedade cristã, fundamentalista, e a gente não pode deixar que isso aconteça. Nós não podemos deixar que isso aconteça. O nosso irmão Gustavo falou da questão da educação religiosa no Estado. Eu acho que isso deve ser pensado, isso deve ser cobrado por esse fórum. Este fórum deve ser o ponto de partida para que a gente possa ter um diálogo, inclusive esse diálogo com o governo do Estado, o atual que vai assumir, vai existir, de fato. E, bem, eu só tenho a agradecer e parabenizar o Fórum Diálogos pelos 10 anos desse trabalho maravilhoso, ao Wesley e ao Ministério Público.
E é isso. Gratidão. E, pelo visto, só falta o mestre de cerimônias, cinegrafista e etc. Vamos lá. Então, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando esses 10 anos juntos, né? Realmente é um prazer compor esse fórum. E quero dizer ao professor Gil Braz que até mais, estamos juntos aí no Parque das Religiões, se precisar de um budista para dar opinião aí. E vamos lá. Eu estava numa roda viva muito grande, assim, essa semana, fazendo um monte de coisas e participando de uns eventos e organizando aqui também. E de ontem para hoje, assim, eu acabei acordando de madrugada, assim, eu preocupado com hoje, assim. Eu digo, não, vou organizar minha fala, vou escrever alguma coisa aqui. E quero dizer que eu estou falando aqui pelo budismo, que é onde eu tenho lugar de fala, é onde eu venho praticando e estudando há quase 25 anos, mas que também sou o orixá do terreiro de Manamara, com a nossa Yavera Barone ali, e que, bem, eu vou ler esse texto aqui que eu fiz, né? Então, bom dia, amadas pessoas que fazem parte destes 10 anos do diálogo, Fórum da Diversidade Religiosa em Pernambuco, e para aqueles que estão chegando agora também. Neste dia 30 de novembro de 2022, quando nos reunimos para celebrar e caminhar juntos nestes 10 anos, me veio à mente um símbolo, uma imagem conhecida por algumas pessoas aqui, com certeza, que traduz muitos dos sentimentos e a mensagem que gostaria de trazer neste dia. Me permitam ler uma breve passagem sobre ele. Ele até já foi citado aqui com a minha confreira da comunidade José. Sobre o Sankofa. O conceito de Sankofa, Sanka, voltar, Fa, buscar, trazer, origina-se de um provérbio tradicional entre os povos de língua Akan da África Ocidental, em Gana, Togo e Costa do Marfim. Em Akan, bem, não sou fluente na língua, mas vamos lá, né? Se eu o erei, Finaovan Koa a Enki, que pode ser traduzido por não é tabu voltar atrás e buscar o que esqueceu. Como um símbolo adinkra, Sankofa pode ser representado como um pássaro mítico que voa para frente, tendo a cabeça voltada para trás e carregando no seu bico um ovo, o futuro. Também se apresenta como um desenho similar ao coração ocidental. Os achantes de Gana usam os símbolos adinkra para representar provérbios ou ideias filosóficas. Sankofa ensinaria a possibilidade de voltar atrás, as nossas raízes, para poder realizar nosso potencial para avançar. Sankofa é, assim, uma realização do eu, individual e coletivo. O que quer que seja que tenha sido perdido, esquecido, renunciado ou privado, pode ser reclamado, reavivado, preservado ou perpetuado. Ele representa os conceitos de autoidentidade e redefinição. Simboliza uma compreensão do destino individual e da identidade coletiva do grupo cultural. É parte do conhecimento dos povos africanos, expressando a busca de sabedoria em aprender com o passado para entender o presente e moldar o futuro.
Isso aqui eu tirei do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Fiocruz. Então, continuo. Creio que para podermos avançar em direção a um futuro que seja realmente melhor para todos e cada um de nós, é essencial que possamos olhar para trás e redescobrir nossas raízes. Como eu venho aqui neste fórum representando uma tradição contemplativa, o budismo, proponho que possamos fazer agora, coletivamente, e se quiserem depois, cada pessoa individualmente, no tempo que for necessário, uma contemplação em benefício da coletividade. Qual o solo e o clima em que as sementes deste fórum foram plantadas? Quando eu relembro o início do lançamento deste fórum 10 anos atrás, vi uma construção coletiva que foi gestada quase um ano antes, com paciência e muitas mãos e pés, com muitas mães e pais, que nasceu do sonho do promotor Vashti Conde, presente hoje aqui, para que pudéssemos unir as pessoas tolerantes, físicas e jurídicas, de diferentes religiões e espiritualidades, e mesmo as ateias, ou sem uma crença definida, lideranças ou apenas interessadas dentro do campo religioso ou laico. E por quê? Era muito difícil ou insuficiente apenas tentar combater o racismo religioso, tentando punir aqueles que praticavam atos de intolerância ou vandalismo, principalmente contra nossos irmãos e irmãs com tradições de matriz africana e indígena. Afinal, quem pratica tais atos não deseja ser punido por eles e não vai ser fácil materializar o dolo de tais ações e evidenciar provas que as levem a uma condenação justa nos órgãos competentes. Pergunto-me se nos últimos anos essa situação melhorou. Creio que não. E ainda piorou bastante, considerando a institucionalização do racismo estrutural através do golpe em nossa democracia e no Estado laico, iniciado em 2016, aprofundado com as eleições de 2018, na sua nefasta ação necropolítica em nível federal, estadual e dos diferentes municípios da nação, e que, felizmente, começou a ser freada nessas eleições de 2022. Mas, como gosto sempre de repetir, para construir, normalmente se demora. Para se destruir, é rápido. O momento, amadas pessoas que estão escutando ou lendo minhas palavras, é ideal para renascermos. Nunca foi tão necessária a nossa luta e organização pelo respeito às diferentes formas de cultuar ou crer, como também pelo Estado laico e democrático, que deve ser um ambiente necessário para quem quiser ou não cultuar ou crer em alguma coisa, poder fazê-lo em liberdade, sem medo de ser agredido ou agredida e sofrendo vandalismos. Tivemos muitas e boas iniciativas ao longo destes 10 anos. Creio que essas ações precisam ser melhor documentadas, relatadas e visibilizadas por nós mesmos e pela sociedade. Ter a coragem, o coração aberto, de forma honesta e sincera, para reconhecer o que de bom e de ruim fizemos nesses 10 anos, me parece ser essencial para cumprir a missão que nós mesmos decidimos ter. Todos estamos aqui de forma voluntária, afinal. Que possamos aprender com Sankofa a possibilidade de voltar atrás às nossas raízes, para podermos realizar todo o nosso potencial para avançar. Que possamos utilizar 2023 para agirmos no sentido de realizarmos nosso melhor eu, individual e coletivo. Assim, aspiro sinceramente que o que quer que seja que tenha sido perdido, esquecido, renunciado ou privado, possa ser reclamado, reavivado, preservado ou perpetuado.
Contemplar esses conceitos de autoidentidade e redefinição simboliza uma compreensão do destino individual e da identidade coletiva de nós, enquanto povo, e o desejo que temos de construir um futuro melhor com as ações que podemos fazer estando presentes no presente, sem esquecer do passado. Mas, afinal, por que um budista está falando tanto em identidade individual e coletiva? Se dentro do budismo vamos trabalhar com o conceito de não-eu. Ora, justamente por isso. É justamente por não enxergar o eu fixo e autossurgido que podemos reconhecer a natureza vazia e luminosa das aparências, mesmo quando esta aparência é de um eu individual ou coletivo. Assim, essa mesma natureza vazia e luminosa demonstra sua natural liberdade de ser, de criar realidades, paisagens e novas manifestações. É por ter certeza que nossa base comum é diversa e pode se manifestar em harmonia, num equilíbrio sempre dinâmico, que é possível dar nascimento a identidades individuais e coletivas que possam trabalhar em benefício dos seres. Que podemos, como falamos no budismo, nascer no lótus a partir do lodo de nossas emoções afetivas e da água das lágrimas do sofrimento. Não imagine sequer que isto seja uma fala proselitista, mas sim apenas um exemplo de que cada um de nós, dentro da nossa vivência particular, pode trazer pequenos tesouros que, se divididos em harmonia, só enriquece a nossa alegria de sermos diversos e caminharmos juntos, com nossa comum unidade, em direção a um futuro que possa ser mais pacífico, fraterno, justo e feliz para todos, todas e todos. Vida longa e próspera ao Fórum Diálogos. Gratidão pela atenção, que tudo possa ser auspicioso. Axindelê, namastê. E eu acho que agora é o momento que a gente encerra e quem puder comer alguma coisa conosco, vamos fazer a foto oficial. Se gostar, quiser puxar alguma dança, fica à vontade. E aí eu vou concluir a gravação aqui. Ok? Oi. A Vera quer falar? Vem para cá, Vera, só para poder pegar o áudio. Eu queria fazer um convite. E esse convite não poderia ser feito num lugar mais adequado do que nessa manhã, nesse momento aqui que nós estamos juntas, nos fortalecendo e agradecendo ao nosso sagrado por estarmos partilhando há 10 anos e continuarmos ainda 10. Eu integro o mandato parlamentar, assessoro a vereadora Liana Filho, e nós preparamos um projeto de lei cujo título é Estatuto da Liberdade Religiosa para a cidade do Recife. A exemplo também do Estatuto da Liberdade Religiosa, que já existe, já está aprovado e que ninguém conhece, como lei federal. E esse projeto foi apresentado desde o ano passado e tivemos muito trabalho, Liana teve muita paciência em negociar com os diferentes parlamentares da Câmara, mas agora ele conseguiu entrar em pauta. Então, na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã, segunda e terça são os dias de sessão, nós vamos, então, apresentar esse projeto, ele está pautado já,
e vai haver um debate, né, entre diferentes vereadores e ele vai ser votado. Então, a nossa experiência é, para que um projeto dessa ordem ele possa ser apreciado e votado, é preciso mobilização social. Senão, não anda. Já foi um processo enorme sair da gaveta. Então, quero aproveitar esse momento para convidar todos que estão aqui para que se façam presente. Esse projeto ele foi pensado a partir de toda a violação de direitos que os povos de matriz africana e afro-indígena vêm sofrendo, não só aqui na cidade, mas no estado. Imaginem que tem terreiro no sertão que não podem praticar a sua fé na cidade. Eles têm que ir lá para dentro da caatinga para poder fazer as suas celebrações. Então, né, um Estado democrático de direito não pode aceitar que isso continue acontecendo. Né, nós já fomos criminalizados historicamente durante muito tempo. E eu entendo que uma das razões do Fórum existir é essa, que nós possamos, coletivamente, não é, lutar e dizer para a sociedade que isso não é possível. Então, eu quero confirmar esse convite, segunda-feira, dia 5, a partir das 10 da manhã, na sessão desse dia, nós vamos apreciar e os vereadores vão votar. Na UEP? Não, na Câmara dos Vereadores do Recife. E eu também solicito que vocês possam espalhar essa notícia. Eu vou encaminhar, assim que voltar lá para o escritório, eu vou encaminhar o card que nós preparamos e espero que a Câmara esteja lotada para que seja explicitado o desejo, né, coletivo nosso de que a liberdade ela não fique no papel, não fique presa numa lei, mas ela seja um exercício diário, onde todos nós possamos experimentar o que significa liberdade. Obrigado. Também gostaria de algumas ausências não presentes aqui na história do Fórum Diálogos, acredito, como o Padre Perso também. Eu acho que é importante que a gente faça esse registro na fala final agora de Sandro, que está presente. É importante que a gente destaque que o Fórum, de fato, foi e segue sendo construído com várias mãos. O Fórum realmente é algo que segue sendo construído coletivamente, e uma das sacações, por assim dizer, do Fórum foi compreender que havia um acúmulo, uma caminhada de várias pessoas, de várias experiências, quer dizer, nós não reinventamos nada, na verdade, a gente só fez unir algumas pontas e, ao mesmo tempo, encontrar uma identidade própria, uma mística própria para o Fórum. Né? Isso é importante que se registre. E agradecer mais uma vez a presença de todos e todas. E quero registrar também que outras pessoas viriam aqui, mas acabaram não conseguindo vir, como o Floridal Cavalcante, que está aqui desde a gestação do Fórum, né, representando o budismo, está lá em Brasília com o neto, a filha que acabou de ter filho, está com ela lá, e também o padre Fábio, que me mandou uma foto aqui com o Padre Maçã, tem aqui o professor que está lá no encontro do Fé no Clima, no Rio de Janeiro, e as outras pessoas que já foram lembradas aqui, e também o Alexandre, da Ágora Espírita, que viria hoje, mas acabou não conseguindo vir, porque se sentiu mal,
e, enfim, teve uma enxaqueca forte aí, não estava se sentindo bem para poder estar conosco, então ele estava com os sintomas de gripe, ficou com medo de ser Covid, então achou melhor não vir. O pai Edson também, da Umbanda, que a mãe dele faleceu bem recentemente, então está enlutado, está cuidando dessas questões, né, relativas ao falecimento da mãe, que é uma pessoa também significativa, né, o caso do pai Edson foi muito emblemático aqui na história de Pernambuco, né, então é uma ausência sentida aqui, mais lembrada, né, e honrada também, né, dentro da trajetória dele nesses 10 anos do Fórum Diálogos. E o Padre Pécio, ele chegou a ser da coordenação executiva no mesmo tempo que eu e Lilian éramos da coordenação executiva, né? Tive a oportunidade de conviver com ele e Padre Pécio de Oxalá. Então, alô, né? Que tenha sido bem recebido, como tenho certeza que foi no Ouro. E homenagem também a todos e todas que acabaram perdendo suas vidas pela questão da intolerância religiosa, né? Tantas pessoas que a gente não é capaz de lembrar nomes, e todos os nomes, e as pessoas que sofreram, né, com perda do seu patrimônio material, né? Terreiros que foram incendiados, enfim, pessoas que tiveram que fechar suas casas, né, em nome de uma intolerância muito forte, enfim, e é por essas pessoas que a gente luta, né, que a gente está há 10 anos juntos, lutando, procurando construir uma cultura de paz e de respeito efetiva. Então, gratidão pela presença de todos e todas, vocês que estavam nos acompanhando aí, esse conteúdo vai ser postado no canal do Fórum Diálogos, e é isso, minha gente, gratidão pela presença, e que possamos ficar mais 10 anos juntos aqui.